Em 2026 existem várias tecnologias diferentes para que a gente possa criar software, criar produto, mas quando a gente fala de criar SaaS ou micro SaaS, existe um conjunto de linguagens específicas que tem muita empresa muito boa usando que eu queria te apresentar hoje. Então, a ideia desse vídeo é te apresentar qual é essa stack, qual que é o conjunto de linguagens que várias empresas grandes estão usando para criar seus produtos. Então, vamos pro vídeo. Então, vamos separar por área aqui, né? Vamos falar primeiro sobre front-end. E quando a gente fala sobre front-end, o primeiro framework que a gente usa é o Next.js. Para quem não conhece, o Next.js é um framework em cima do React para que a gente consiga criar aplicações. O Next nasceu para que a gente conseguisse fazer um bom SEO das páginas, né? Porque o React com Single Page Application ou SPA, ele não tinha SEO. Então, o Next nasceu para resolver esse problema, mas ao longo do tempo ele foi resolvendo outras coisas e hoje ele é um framework que resolve vários problemas diferentes. Mas eu acho que a maior vantagem de a gente usar o Next hoje é que a gente consegue trabalhar tanto com a parte de front-end quanto a parte de back-end. Então, a gente consegue resolver parte de SEO, a gente consegue fazer single page application, a gente consegue fazer server-side rendering, a gente consegue fazer API route, server actions. Então, o Next tem muita coisa, ele tem muita solução. A documentação dele é muito boa e para quem não sabe, o Next.js tem uma empresa por trás que mantém tudo isso funcionando, que é a Vercel, a gente vai falar em seguida, mas é uma linguagem que a gente pode confiar de usar, que primeiro, né, que é uma ferramenta que está em cima do React e o React é mantido pela Meta, então ele não vai ser descontinuado nem tão fácil. Por isso que tem muita gente usando em empresas muito grandes. Então, por a gente conseguir trabalhar tanto com a parte de back-end quanto de front-end dentro do mesmo projeto, é uma vantagem absurda, porque, exemplo, né, no meu caso, a minha especialidade é front-end, mas como a lógica de programação é a mesma para os dois, só de eu saber JavaScript e TypeScript, dentro do mesmo projeto eu consigo fazer as duas coisas. Então, para mim faz muito sentido usar o Next.js. E junto com o Next, eu uso também o TypeScript, conforme o nosso projeto vai crescendo, para a gente não ter que ficar fazendo console.log e entender o que foi passado, né? Então, tem até um exemplo legal aqui. Tem essa função para verificar o resultado. Se a gente não usar o TypeScript, a gente não sabe quais são as possibilidades do result, né? Então, quando a gente usa o TypeScript, a gente já sabe que o result vai ser igual a pass ou igual a fail. Então fica muito mais fácil quando a nossa aplicação está crescendo e quando tem mais pessoas no time de só passar o mouse aqui e já saber o que vai ter no result, né? Então o result vai esperar algum desses dois resultados, então na hora de a gente criar a nossa lógica, não tem que ficar fazendo esse console login e consequentemente aumenta muito o tempo de produtividade. Claro que dependendo do projeto não faz sentido, mas hoje isso não muda o meu tempo de produtividade, então todos os meus projetos já nascem com TypeScript por padrão, porque é muito simples de tipar as coisas e no meu ponto de vista não gasta tempo, ele só ajuda com produtividade. Em seguida aqui vamos falar do Tailwind. Então, para que a gente não precisa ficar escrevendo CSS, né? Então, exemplo, você quer pôr esse texto aqui na tela e você quer deixar ele de um tamanho específico, com uma cor específica, com espaçamento entre as linhas de um tamanho específico, né? Para que você não tenha que ficar escrevendo lá, criar uma classe title, falar que tem um tamanho e uma cor, você simplesmente precisa passar classes específicas que vão fazer o texto ficar dessa forma. Então, até pegando de exemplo aqui, né? Aqui tem um text 8xl que faz ele ficar desse tamanho. Tem uma classe text white que faz ele ficar dessa cor. Tem um tracking tiger. Eu não sei exatamente o que isso faz, ou esse daqui, mas esse conjunto de classes faz o texto ficar dessa forma. E isso funciona basicamente para toda aplicação. Então, pegando aqui de exemplo, né, uma seção inteira de uma página, que é a Hero, a gente consegue fazer isso tudo aqui basicamente sem ter que escrever CSS. O que a gente tem que fazer aqui quando a gente está usando o Tailwind é basicamente fazer a configuração de um arquivo que é o arquivo do Tailwind, que a gente passa qual que é a nossa cor primária, cor secundária, qual que é a nossa fonte, qual que é o espaçamento que a gente quer usar. Isso contando no cenário de que a gente quer customizar, né?
Então, vamos até pegar o código de exemplo aqui. Tá vendo que aqui a gente não precisa ficar passando o valor hard-coded da cor que a gente quer. Aqui a gente só está passando o BG Gray 900, porque no arquivo de configuração a gente simplesmente passou qual que é essa cor. E aí ele vai entender isso automático aqui quando a gente passar. Então, é muito prático usar isso daqui, tá? A produtividade aumenta absurdamente. A única coisa que a gente vai ter que fazer é esse trabalho inicial de ter que fazer toda a configuração do Tailwind, mas de novo, sempre quando você vai criar um projeto, você precisa separar um tempo para fazer o setup do projeto, para configurar TypeScript, configurar o Next, configurar o Tailwind, para que você tenha o máximo de produtividade possível, tá? Não é uma boa prática você ter que ficar fazendo isso enquanto você está desenvolvendo, porque isso tem que ser feito como a primeira coisa, a primeira decisão que você tem que tomar qual tecnologia você vai usar e como vai ser a configuração dela, tá? Então, eu recomendo que você invista um tempo, pode ser tipo coisa de um dia ou uma manhã. Eu acredito que você já vai conseguir fazer toda essa configuração se você já tiver todas essas cores setadas, né? A não ser que você precise tomar a decisão de qual cor que você vai usar e você vai ter que dar um passo para trás e entrar mais em critério de design. Mas ainda que seja o caso, é o que eu faria, tá? Eu não gosto de. Em tempo de desenvolvimento, tem que tomar decisão de negócio, de design ou de produto. Mas enfim, o Tailwind é uma das melhores alternativas. Em seguida do Tailwind, existe uma biblioteca que se chama ShadCN. O ShadCN é basicamente uma biblioteca de componente para o seu design system, né? Então já tem vários componentes prontos aqui. Tem accordion, alert, card, carrossel. Então vamos pegar exemplo aqui de um carrossel. Aqui a gente já consegue ver o carrossel funcionando, a gente consegue testar ele e a gente consegue ver como que é o código para implementar isso. Então, basicamente, a gente precisa importar o React, importar os componentes aqui do card, do carrossel, e aqui a gente vai chamar o carrossel, né, passando o array de elementos que a gente quer, e você pode ver que tem 32 linhas, é extremamente simples de usar isso. Mas a maior vantagem de todas de usar o ShadCN é que, diferente de ferramenta como o Material UI do Google ou outras ferramentas, é que o ShadCN você basicamente inicializa ele no seu projeto, né? Então, como que faz para você setar ele no seu projeto? Você vem aqui, escolhe o framework, você vai executar esse comando para inicializar ele no seu projeto. E depois que você inicializa, você vai adicionando componente por componente, né? Então, exemplo, aqui, depois de inicializar, você vai adicionar um botão. Quando você adiciona um botão na sua aplicação, a maior vantagem de todas é que esse botão você não vai ter que importar ele. Ele é literalmente escrito dentro da sua aplicação em uma pasta chamada /UI/components. Então, todos os componentes do ShadCN que você adicionar, eles vão ser escritos dentro da sua aplicação. E isso é muito bom porque o componente é seu, o código é seu e você pode customizar ele do jeito que você quiser. Então aqui, né, é só como exemplo, você já consegue ver que tem o código do botão, por baixo dos panos ele está usando o Radix UI. Então ele passa toda a estilização aqui e é importante, né, usar o Tailwind porque todo esse componente do ShadCN é escrito em cima do Tailwind. Então no fim das contas é uma amarração aqui de várias linguagens, né, várias tecnologias é, que faz total sentido, tá? Isso não é ruim, isso funciona muito bom. Então, aqui a gente consegue ver que tem toda uma estilização já pré-configurada do Tailwind. Aqui a gente consegue ver o botão passando a classe e esse é o componente que está na sua base de código. Por esse motivo que eu acredito que faz muito sentido usar o ShadCN, porque é 100% customizável. Agora falando sobre back-end, né? A gente já tinha citado o Next.js para fazer toda a parte de API route, para fazer também server actions. E um ponto importante, né, para quem é front-end, um dos cenários que a gente mais precisa usar o Next é para fazer um BFF, que é um back-end para o front-end, é um back-end específico só para o front, mas a gente consegue fazer toda essa parte de back-end de front só usando o Next. E agora entrando no detalhe sobre banco de dados e autenticação, um dos serviços que eu mais gosto de usar é o Supabase, porque o Supabase é um serviço que, na versão gratuita dele, a gente tem um limite muito alto e muito generoso. Então, aqui a gente consegue ver que tem
chamada de API ilimitada, você pode ter até 50 mil usuários por mês, tem o espaço de 500 megas de banco de dados. Pode não parecer, tá? Mas 500 megas de banco de dados falando só de dado, né? É muita, muita, muita coisa. Eu acredito que você vai ter dificuldade de lotar isso daqui de dado. Claro que depende muito do tipo de dado que você está salvando, qual a estrutura que você está salvando e qual a complexidade da sua aplicação. Mas 500 megas de espaço de armazenamento de dado é muita coisa. Em seguida aqui a gente tem storage, né, para salvar arquivo estático, a gente tem 1 giga, não é tanto, mas eu acredito que dependendo da aplicação, você também vai ter dificuldade de usar tudo isso aqui. A gente costuma salvar foto do usuário, né? Então, exemplo, fez o login com o Google ali, se você quiser salvar a imagem do usuário ou deixar que o usuário customize a imagem dele, você vai acabar descontando aqui desse espaço. Mas aí também existem várias técnicas para a gente otimizar isso daqui, né? A gente pode minificar todas as imagens que forem enviadas para que a gente não lote isso daqui rápido, né? Mas um detalhe importante é que por debaixo dos panos disso aqui, né, do Supabase, ele basicamente usa o Postgres como banco de dados. Então, a gente consegue salvar os dados em banco de dados relacional. E dependendo da complexidade da sua aplicação, faz total sentido usar banco de dados relacional, né? Principalmente com o Postgres, que é um banco de dados muito, muito, muito bom. Dá pra gente escalar a nossa aplicação de um jeito muito bom. E se você usar a versão paga aqui, tá? Você consegue versionar o banco de dados para ter um banco de dados de desenvolvimento e outro de produção, então tem essa vantagem aqui que eu acho muito bom. Além disso, ele também oferece outros serviços, né, como autenticação. Então, para a gente fazer autenticação tanto com e-mail e senha quanto com outros provedores como Google, Facebook, a integração é muito rápida aqui. Então, eu vou até dar um exemplo, né, como que funciona a autenticação só com Supabase usando e-mail e senha. A gente basicamente tem que escrever isso aqui de código, vai retornar uma promise, né? E aí, a partir disso, você vai tratar. Se criou acesso, toma a ação X. Se não criou, tome a ação Y de mostrar um alerta para o usuário. Então, é muito simples. Para fazer login é bem similar, então a gente só vai trocar um método aqui para sign in. Para fazer autenticação com link mágico é só isso. Se você quiser fazer autenticação com outros provedores, também é super simples. Então, essa é uma vantagem aqui de usar esse serviço, né? Para a parte de banco de dados, né? Para a gente inserir um dado, também é muito simples. Você vai executar uma promise aqui chamando o Supabase, vai falar qual que é a tabela que você quer, e aí você vai inserir os dados de uma forma extremamente simples. Para você ler também é simples, você vai escolher aqui qual é a tabela, quais são os dados da tabela. Se você não quiser pegar só isso aqui, você coloca um asterisco que ele vai puxar tudo, mas não é uma boa prática, né? A gente tem essa opção aqui de buscar dado por dado, então é uma alternativa muito boa. E uma coisa importante de saber é que você consegue escrever todas as migrations do banco, tá? Então, para você definir o tipo de dado, você basicamente vai escrever alguma coisa similar a essa, né? Então, vamos pegar esse exemplo. Para você criar uma tabela de employees, de pessoas que trabalham na sua empresa, né? Você basicamente precisa definir aqui de uma forma bem declarativa. Então, aqui você define o ID, fala que ele é um big int, que ele é uma chave primária e que ele sempre vai ser a identidade do banco de dados, né? Em seguida, o nome da pessoa, o e-mail e a data de quando ele foi criado. Então, só com isso você já consegue criar a sua migration e em seguida você consegue fazer todo o versionamento do seu banco de dados, né? Depois que você criar a migration, você vai executar a migration e é basicamente isso. Depois, se você quiser alterar uma tabela, né? Então, você quer adicionar aqui uma nova coluna de departamento, você simplesmente vai ter que escrever essa migration e depois executar ela e você vai ter todo esse histórico do que foi alterado, excluído, enfim. Então, usar o Supabase é uma vantagem muito grande, principalmente pela parte de banco de dados. Como alternativa ao Supabase, eu gosto bastante de usar o Firebase. E eu gosto de usar o Firebase quando eu tenho que usar alguma solução que é NoSQL. É uma alternativa muito boa.
E eu até acho mais simples do que usar o Supabase, tá? Em vários cenários, porque é muito rápido de configurar, a documentação do Google é muito boa, é um produto muito maduro, então eu gosto de usar bastante. Tem vários vídeos aqui no canal. Eu costumo usar bastante o Firebase junto com o Firebase Studio, que é a inteligência artificial do Firebase, então dá pra gente fazer bastante vibe coding aqui. Eu gosto bastante de usar ele, mas eu prefiro usar o Firebase desenvolvendo local aqui na minha máquina. Eu gosto de usar o Firebase Studio para fazer o setup inicial, né? Então, exemplo, quero criar um produto do zero. Eu simplesmente vou lá no Firebase Studio, falo para ele criar o produto, depois eu baixo o projeto na minha máquina e começo a desenvolver eu mesmo aqui. Então, é basicamente assim que eu gosto de trabalhar com Firebase. Agora, falando sobre onde hospedar seu projeto, né? Eu acredito que o melhor lugar, para mim pelo menos, seja a Vercel. A maior vantagem de usar a Vercel é que a Vercel que está mantendo o framework do Next. Então, o Next é uma ferramenta open source, mas quem mantém principalmente é a Vercel. Então, a Vercel aqui tem várias coisas que a gente consegue fazer. A gente consegue linkar o projeto da Vercel com o GitHub. Então, sempre que você fizer um commit, você já dispara o deploy automático aqui e realmente é em segundos, principalmente se a sua aplicação for pequena. Ele faz essa parte de CI/CD automático, tem parte de segurança aqui. Ele também faz toda a parte de CDN, que é muito importante. Então, várias coisas que a gente teria que configurar manualmente com serviços externos, a Vercel já cuida disso pra gente e isso é muito, muito, muito bom. E sobre as tecnologias aqui, né, é muito importante que você utilize o Git para você versionar a sua aplicação e também para que você consiga linkar a sua aplicação com outros serviços, como a Vercel. Então, sempre que você fizer um commit, já vai ser linkado aqui. Então, recomendo muito que você use Git para conseguir linkar ela em vários outros projetos e serviços, tá? Só antes de continuar, queria me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Clécio, eu sou engenheiro de software há mais de 8 anos. Em todos esses anos de experiência, a maior parte da minha experiência foi trabalhando em startup, criando produto do zero ou pegando um produto já em andamento. Então, eu tenho bastante experiência em criar produto, criar novas features e pôr um produto do zero até o momento que ele escala. Então, a ideia é criar conteúdo justamente para você que é desenvolvedor e quer criar seu próprio produto, ou para você que é empreendedor e quer criar produto com tecnologia. Então, se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre esse e mais conteúdo sobre produto com tecnologia, me segue aqui que em seguida vão ter mais conteúdos assim. Agora, falando sobre inteligência artificial, a inteligência que eu gosto de usar é o Cloud. O Cloud, eu acredito, né, que hoje é a melhor inteligência artificial que a gente tem para criar código. Se você ainda não conhece ou não usa, o Cloud é basicamente um agente de inteligência artificial que você instala no seu computador e é muito simples de instalar. Você basicamente tem que executar um comando que é tipo brew install cloud e ele começa a instalar. Depois que você já tiver instalado, você simplesmente vem no terminal, digita cloud e você vai ter ele funcionando no seu computador. Então, é muito fácil de instalar. Você consegue fazer coisas desde criar código, alterar código, pegar toda a especificação de uma tarefa, colocar aqui e ele vai criar a tarefa inteira para você. Então, é a melhor ferramenta de código que tem para usar hoje. Eu recomendo muito que você use se você não usa. Se você quiser entender mais como funciona, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o card aparecendo em algum lugar aqui no vídeo, mas também vou deixar na descrição, caso você queira entender como funciona. Nesse vídeo eu mostro como que eu refatoro uma página inteira e toda a regra de negócio que tem no código. Então, assiste o vídeo que vale bastante a pena para entender como que ele funciona na prática, tá? Outra IA que eu gosto bastante de usar é o Perplexity, que é uma IA para fazer pesquisa. Então, exemplo, né? Em um projeto que eu estou trabalhando, a gente tem que usar o Langflow para criar agente de inteligência artificial de forma visual. É bem parecido com o N8N. E direto eu preciso fazer alguma pesquisa para entender como que eu uso uma API específica em uma versão específica. Então, para fazer isso, eu gosto bastante de usar o Perplexity, porque eu não tenho mais que ficar caçando informação na documentação, só de usar o Perplexity, isso já me ajuda bastante. Então, o Perplexity, para quem não conhece, é um browser que tem inteligência artificial, então você consegue fazer pesquisa, é uma IA bem específica para pesquisa.
E o diferencial dele é que você consegue interagir com os dados de um jeito bem diferente, né? Você consegue criar gráfico, criar relatório. Eu também tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, que apresenta o Perplexity, mostra como que a gente pode usar, inclusive para criar validação de produto. Eu recomendo bastante que você assista esse vídeo, que ele é bem legal. Também vou deixar ele aparecendo em algum lugar aqui na tela. E por último, eu queria falar também coisas que eu evito fazer e coisas que eu evito usar. O principal ponto que eu evito usar em toda aplicação que eu faço é evitar usar tecnologias que acabaram de ser lançadas. Então, exemplo, acabou de ser lançado uma tecnologia para fazer validação de formulário em aplicações Next. E tem um monte de gente usando, um monte de gente testando. A primeira coisa que eu gosto de fazer é simplesmente esperar um tempo para ver se isso vai se consolidar no mercado e se empresas muito grandes vão usar. Quando empresas muito grandes estão usando, é um bom sinal de que a tecnologia é boa, porque pensa que empresas grandes têm grandes engenheiros de software, tem vários arquitetos, staff, engineering manager, enfim, tem várias cadeiras importantes ali para tomar essa decisão de usar. Então já é um sinal muito bom para eu começar a pensar usar, tá? Não quer dizer que você tem que usar, mas é um bom indicativo, é um bom sinal de que vale a pena investir um tempo investigando. Então, sempre que tem uma linguagem nova, uma ferramenta nova, eu gosto de ficar observando. Eu gosto também de criar um projeto pessoal, tipo, só para testar, entender como que funciona, mas não gosto de pôr de cara para funcionar. Também é importante evitar fazer over-engineering, né, que é um termo que a gente usa para quando a gente começa a colocar um excesso de tecnologia, excesso de linguagem, excesso de solução em uma solução que era para ser simples, né? Então, até uma analogia que a gente usa bastante em engenharia, que é, tem uma formiga passando, você tem que matar ela, aí você vai pegar uma bazuca para matar uma formiga. Isso representa que você está fazendo muito para uma solução muito simples, né? Então, você não precisa disso tudo, você pode seguir por uma alternativa muito mais simples. Então, tenta enxugar ao máximo o tanto de tecnologia e o tanto de solução que você vai ter no seu software e no seu SaaS. Pode ter certeza que na maioria dos produtos que a gente pode enxugar muita coisa, tanto de linguagem quanto de feature ou de solução. Então, é um ponto que eu gosto de ficar bem atento. Bom, e para a gente fechar, eu queria te falar quais são as empresas que estão usando essas tecnologias, né? Eu fiz uma pesquisa aqui com o Perplexity. Eu pedi aqui para ele citar algumas empresas que usam esse stack, né? Que é o Next, Supabase, Vercel e o ShadCN. E algumas empresas que ele citou aqui é a própria Vercel. Então a Vercel usa essas tecnologias aqui. Tem o X também, né? Que é o antigo Twitter, também usa essas tecnologias. Grok, que é uma IA. A própria OpenAI usa essas ferramentas aqui, né? Não quer dizer que usa todas, mas basicamente várias IAs aqui tá usando. E o Perplexity tirou essa pesquisa aqui desse site chamado Web. Eu nem sei pronunciar, mas parece ser um lugar bom aqui que basicamente deve fazer uma varredura ali na aplicação para entender quais são as tecnologias. E aí, falando aqui do ChatCN, né? O X usa, Grok usa, Vercel usa, enfim, várias aplicações. Mas é isso aqui, né? Dá pra gente ver que em média são essas as empresas que estão usando essas tecnologias que eu citei. Em geral, são essas as tecnologias que eu uso e que eu queria levantar para você que está querendo criar o seu SaaS, o seu produto. São tecnologias robustas e consistentes, tanto para um projeto que está iniciando, quanto para um projeto que está escalando. Eu já trabalhei e hoje eu trabalho em produto que usa exatamente essa stack aqui. É um produto grande que tem muitos usuários usando na versão paga e funciona muito bem, ele escala muito bem. Então, você que está criando seu produto desde o dia zero até escalar, essa é a stack que eu acredito que faça mais sentido. Me fala aqui nos comentários qual é a stack que você usa, se você usa alguma dessas stacks aqui, principalmente, né, falando aqui sobre o Supabase, me fala se você usa o Supabase já no seu dia a dia, ou se você prefere criar seu próprio back-end, se você prefere usar o Firebase ao invés do Supabase. Coloca aqui nos comentários, vamos trocando essa ideia. E se você gostou desse vídeo, também coloca aqui nos comentários, dá um like se você puder para me ajudar e me apoiar a desenvolver mais vídeos e continuar produzindo conteúdo. Se você gostou do vídeo, dá um like. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!